Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. E como é bom quando estamos reunidos aqui, Senhor. A Tua palavra diz que, ó, quão bom e tão agradável que os irmãos vivam em união. E a nossa união, Senhor, depende apenas do Teu amor sobre as nossas vidas. Nós ansiamos, nós necessitamos do Teu amor. O Teu amor é vital sobre as nossas vidas. Eu te peço, Deus, fica conosco, nos abençoa. Que aqui nesta plataforma seja o Senhor falando ao Teu povo. Não me deixe atrapalhar o Teu agir. Não. Que aqui nós sejamos totalmente guiados pelo Teu amor e pelo Teu Espírito, Deus. Enche esse lugar com a Tua glória. Enche esse lugar com o Teu amor. Deus, nada que venhamos a fazer, nada que venhamos te dar, vai te surpreender. Mas um coração rendido, um coração entregue a Ti, um coração grato, cheio de amor por Ti, tem o poder de mover a Tua mão e o Teu amor sobre nós, Pai. Então nessa noite, Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te agradecemos por tudo, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nos últimos dias, eu tenho andado assim muito sensível. Eu tenho andado assim um pouco chorão demais. E tenho conversado muito com Deus. Ontem, quando eu preparava essa palavra, e quando o pastor falou que eu ia ministrar nesse domingo, eu já começo a conversar com Deus e falar: Deus, me mostra aí o que o Senhor quer que eu fale ao seu povo, o que é para me ministrar. O que a sua igreja precisa ouvir? E eu lembro que durante essa semana, eu me derramei muito na presença de Deus. E a palavra que veio ao meu coração era só um amor. Amor de Deus, amor pelas pessoas. Amor pelo próximo, amor pelo irmão. E eu falei com Deus, eu falei assim: mas Deus, eu vivo pregando sobre esse tema. Eu vivo pregando sobre o amor. Ele falou: prega de novo. Mas prega com convicção. Eu lembro que eu estava no banheiro, quando Deus falou comigo. Mas pastor, o senhor fala com Deus no banheiro? Eu falo, irmão. Falo com Deus em todo lugar. Falo com Deus no carro, falo com Deus no banheiro, falo na cozinha, falo no meu carro. Quantas das vezes eu fui para Belém, trabalhando e chorando, e Deus falando, e eu pedindo perdão, pedindo para Deus me dar uma nova chance, pedindo para Deus me reconstruir, porque só Ele tem o poder de fazer isso sobre as nossas vidas, queridos. E Deus falou: mas prega sobre o amor, mas pregue com convicção, porque o que falta ao meu povo é convicção de quem eles são e de quem eu sou na vida deles. E Ele falou assim: pregue como se fosse a sua última mensagem. E Ele foi mais claro: todas as mensagens suas a partir de hoje, você vai pregar como se fosse a sua última mensagem. Pregue com a convicção do seu coração. Diga ao meu povo o quanto eu os amo, e que eu não estou morto, e grandes coisas eu ainda vou fazer. Mas o meu povo precisa me amar. Eu não estou pedindo, eu não estou sugestionando, eu estou determinando. É uma ordem: o meu povo precisa me amar. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, me orar e me buscar, grandes coisas eu farei. Queridos, e lembra que eu falei para Deus ali debaixo daquele chuveiro? Eu falei assim: Deus, eu vou morrer? Por que o Senhor está falando para me pregar como se fosse a minha última pregação? Ele falou assim: não, meu filho, mas você precisa ter convicção. E o meu povo precisa sentir essa convicção de que eu estou no controle de todas as coisas. E eu faço nova todas as coisas. Por mais que o mundo viva um caos, o meu povo tem que viver pela causa. Há uma causa. E a causa é o Evangelho. A causa é as boas novas. A causa é o reino de Deus sendo estabelecido na sua casa. É o reino de Deus sendo estabelecido na sua cidade, no nosso estado, na nossa nação.
Porque estamos passando, queridos, por um momento de transição. Deus está transicionando as coisas. O que é transição, pastor? É você sair de um estado de total letargia e caminhar, transicionar para o novo de Deus, para aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, daqueles que buscam a Deus, que entendem e recebem do seu amor. Deus é amor, queridos. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E a justiça dEle vai se fazer sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. Servimos a um Deus de pactos. Servimos a um Deus que honra a sua palavra. E eu volto a afirmar, Deus não está morto. E Ele continua fazendo pactos. E Ele continua amando o seu povo. E Deus me trouxe essa palavra. E eu quero compartilhar essa palavra com você essa noite. E eu quero que você receba essa palavra. E saia daqui com a convicção no seu coração de que Deus te ama. E Ele está cuidando de você e de toda a sua família. E que tudo vai dar certo para a honra e glória dEle. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Com toda a sua convicção. Porque Ele é bom. Oh. Abra sua Bíblia comigo, em Jeremias 31. Pastor, eu não sei onde é que fica Jeremias. Não tem problema, olhe no índice. O índice está aí para isso mesmo. Mas também é um sinal que você precisa ter mais proximidade com a palavra de Deus. Você precisa ler mais a Bíblia. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos diz assim: eis que virão dias, assim diz o Senhor. Meu Deus, como isso é poderoso. Como nós precisamos ouvir isso. Assim diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, com o castanhal e com a igreja adoração. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais a cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois eu lhes perdoarei a sua maldade, e dos seus pecados não me lembrarei mais, assim diz o Senhor. Isaías 43:19 diz também: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, para esse povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Isaías 60 diz: levanta-te e resplandece, porque é nascida sobre ti a glória do Senhor. As trevas encobrirão a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre nós, vem raiando a glória do Senhor. Queridos, isso é convicção, isso é paixão, isso é amor, isso é convicção. E nós precisamos nos mover disso, em cima disso. Você precisa entender que Deus não está morto. E Ele continua estabelecendo pactos. Ele continua colocando caminhos nos desertos. Ele continua abrindo rios no ermo. Por mais que as adversidades tentam te abater, por mais que elas tentem te paralisar, Deus está no controle de todas as coisas. Mas é necessário que você se levante e resplandeça a glória do Senhor. Porque Deus está do seu lado. O amor dele está sobre a sua vida. E eu não vou me cansar de dizer isso essa noite, porque eu quero que você saia daqui com essa convicção no seu coração. Nos últimos dias nós temos vivido dias de tensão, dias de preocupação, mas também temos vivido dias de mudança. Como eu disse agora há pouco, nós estamos passando por um momento de transição. Estamos indo de um lugar para o outro.
Estamos indo em direção ao novo de Deus. E Deus está transicionando o mundo está passando por uma mudança. Se você prestar atenção, algo novo está sendo feito no mundo. Um exemplo, Estados Unidos e Coreia do Norte, que estão se aproximando. Há menos de um ano atrás, a incidência de uma guerra nuclear, era muito alta. A qualquer momento, aquele coreano poderia apertar um botão e uma guerra nuclear aconteceria. Hoje não. Deus agiu e o desarmamento está acontecendo. As nações estão se tornando amigas. As duas Coreias, as Coreias do Sul e a do Norte, estão fazendo um pacto para colocar fim a uma guerra que dura desde 1953. Ou seja, Deus está agindo sobre todas as coisas. Como eu disse, por mais que o mundo pareça viver num caos, nós não vivemos no caos, nós vivemos pela causa. E a causa, queridos, é Deus, a causa é o Evangelho, a causa é o novo de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos olhar para o nosso passado com gratidão, porque Deus também está nos transicionando. Deus está agindo sobre as nossas vidas. Nós estamos nos tornando a cada dia pessoas melhores. E nós precisamos ter gratidão por isso. Mas o nosso passado precisa ser olhado com gratidão. Muitas vezes nós queremos anular o nosso passado. Temos vergonha do que fomos e do que vivemos. Mas não é assim. Confesso aos irmãos que eu sinto vergonha do meu passado em alguns aspectos, quando eu não conhecia Jesus. Mas o meu passado me trouxe até aqui e me fez tornar um homem melhor a cada dia por causa dele. E você precisa ter um coração grato também pelo seu passado, porque o seu passado tem te tornado uma pessoa melhor. Você concorda comigo sobre isso? Então olhe para o seu passado não com tristeza, olhe para o seu passado com gratidão, porque Deus está te transicionando e você está melhorando a cada dia. Olhe para o seu futuro com esperança. Tenha esperança em Deus, tenha essa convicção no seu coração de que Deus está agindo e o seu futuro vai ser brilhante, o seu futuro vai ser uma bênção. Tudo vai depender do seu posicionamento, de como você tem se portado na presença de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, mas a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos posicionarmos perante Deus vai fazer toda a diferença nesse futuro de uma linda esperança. Olhe para o seu lado com o objetivo de abraçar, com o objetivo de acolher, com o objetivo de ouvir, com o objetivo de enxergar as pessoas. Jesus veio a esse mundo com um único propósito, de nos salvar, de nos reconciliar com o Pai. Ele foi a oferta pelos nossos pecados e Ele veio e cumpriu a sua missão, e dessa missão Ele não recuou 1 milímetro. Mas o grande objetivo de Jesus também foi tornar a humanidade mais humana. Jesus estava o tempo todo curando, restaurando, ouvindo, olhando e aconselhando. E nós precisamos ser assim. Por quê, pastor? Porque nós somos seguidores de Cristo e estamos procurando melhorar a cada dia para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o objetivo. Não é a religião que nos transforma. O que nos transforma e melhora a cada dia é Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. É simples, querido. É simples. Você está se tornando uma pessoa melhor. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Como você está melhor, mas fale com todo respeito. Você está se tornando uma pessoa melhor. Olhe para dentro de você e tenha essa convicção que você está se tornando uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque Cristo vive em você. E se Ele vive em você, você é uma pessoa melhor a cada dia. E as pessoas precisam ver a glória de Deus sobre você, porque você é sal, você é luz, e a palavra de Deus nos garante isso. O que é ser luz? É você levar Jesus a pessoas, as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que estão na escuridão. Quando as pessoas veem a luz de Jesus brilhar sobre a sua vida, elas vão querer ir para essa luz. O que é ser sal?
é trazer sabor à vida das pessoas. Pessoas têm tido vidas tão insípidas, tão sem graça, vidas tão apáticas. Mas essas pessoas estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão reunidos aqui essa noite para manifestar a glória de Deus. Você não foi criado para sentir. Deus não te fez, Deus não te criou para você sentir. Deus te criou para você manifestar. Você não pode se apegar a sentimentos. Sentimentos de rancor, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, de acusação, de antipatia. Não são sentimentos de seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus foram criados, foram feitos para manifestar a glória de Deus. E essa glória precisa se manifestar na sua casa. Essa glória precisa se manifestar na sua família. Essa glória precisa se manifestar no meio da sua família, no seu trabalho, onde Deus tem colocado você. E você é um seguidor de Cristo. Você precisa manifestar a glória dele. Porque é assim que você vai amar a Deus, que você vai cumprir a determinação de Deus, que é de amar a Ele sobre todas as coisas. Deus quer uma única coisa de você, que você o ame. E o texto nos fala que Deus está fazendo uma coisa nova. Porventura não a percebeis? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus quer fazer um pacto com você essa noite. Deus quer estabelecer um novo pacto com você. Mas esse pacto só pode ser selado através de seu Filho Jesus. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 1 João 3:1, que diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, assim nós o veremos. Meu Deus, tudo que nós precisamos, queridos, é dessa convicção. E falta convicção de quem nós somos e de quem Ele é na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo o medo. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, e nós devemos acolher, nós precisamos receber e ter a convicção dessa promessa sobre as nossas vidas. Mas aonde está isso, pastor? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Efésios 3:1. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Você é abençoado, meu irmão. Você é abençoado. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele. Nós somos eleitos do Senhor. Nós não somos políticos, mas nós já somos eleitos, aleluia. Deus já nos elegeu antes da fundação do mundo. E isso é maravilhoso, e você precisa ter essa convicção no seu coração. Você é um escolhido de Deus, Deus já te abençoou, Ele já te elegeu e tem coisas maravilhosas para a sua vida. E para que Ele nos elegeu, nos abençoou e nos escolheu? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Você perdeu uma grande chance de aplaudir ao Senhor por isso. Meu Deus. Deus está te falando que você é um predestinado. O que é um predestinado? É que você já veio com um destino certo, um predestino. O seu destino é ser abençoado, porque Ele já te abençoou, porque Ele já te escolheu e Ele já te elegeu para que você se apresente diante dEle irrepreensível em amor.
Como assim, pastor irrepreensível diante dele em amor, com o seu coração grato? Para quê? Para que você cumpra a agenda dele aqui na terra. Há um tempo muito pequeno, chamado vida. E nós não sabemos quando esse tempo chamado vida vai acabar. Pode ser amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos. Nós não sabemos. Mas tudo que Deus quer é passar esse pequeno tempo chamado vida com você. E Deus quer que você tenha essa convicção no seu coração. E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. A de que somos filhos abençoados. De que o Senhor nos elegeu e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E como eu disse no início dessa ministração, por mais que o mundo viva um caos, a nossa causa, ela é maior. A nossa causa tem que ser maior. A nossa causa precisa ser maior. A nossa causa, sabe o que é? Glorificar o nome do Senhor. A nossa causa é cuidar de tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Todo o recurso, toda a nossa família, tudo aquilo que está à nossa volta tem que se tornar melhor, porque Ele tem nos tornado melhor a cada dia, para a honra e glória dEle. Você crê nisso? Mas o que eu preciso fazer, pastor? Você não precisa fazer nada, nada. Você só precisa fazer uma única coisa: amar a Deus. Como assim amar a Deus? É o que Deus nos pede. É o que Deus nos determina. Porque por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então nada que você venha a fazer vai mudar o coração de Deus. Mas se você determinar no seu coração amar a Deus, Ele vai transformar a sua vida de uma maneira sobrenatural. A única coisa que você precisa fazer para receber o amor de Deus sobre a sua vida é amá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E esse texto está aqui, e eu quero que você abra comigo em Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. A palavra diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ponto. Acabou. Tudo que nós precisamos saber é isso aqui, ó. O Senhor, o nosso Deus, é o único Deus e Senhor sobre as nossas vidas, sobre tudo que temos e sobre tudo que somos. Essa é a determinação. Só há um Deus e só há um único Senhor, e a soberania dele tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Não há outro Deus como o nosso Deus. Mas ele continua aqui no verso 5 e diz assim: amarás, amarás, amarás. É uma ordem, é uma determinação. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao te deitar e ao te levantar. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, aos quais tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, e então temerás ao Senhor teu Deus, e o servirás, e pelo seu nome somente jurarás. Está aqui, queridos, está aqui, está aqui. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Deus está entregando ao povo, Deus está entregando aqui essa noite uma lista de prioridades para que você expresse o seu amor por Ele, para que você cumpra a determinação, a ordem, a exigência de amá-lo. Como assim, pastor? Deus está exigindo, sim. Deus está exigindo que você o ame. Ele não está te sugerindo, Ele está determinando. Diga ao meu povo que me ame. E você tem que ter essa convicção de que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque senão a sua vida não vai dar certo. Pastor, se eu estou jogando praga? Não, eu estou aqui pregando a verdade de Deus. Porque você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E muitas pessoas têm amado mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E Deus te ama, Deus tem saudade de você, Deus tem ciúme de você, e Ele não quer te dividir com ninguém. Porque você é a menina dos olhos dele, você é especial, você é um filho amado, uma filha preciosa de Deus. E Ele te ama. E Ele quer fazer grandes e novas coisas sobre a sua vida. E Ele só quer de você o seu amor. Que você entenda que Ele está no controle de todas as coisas. E que tudo vai dar certo. É só você receber e amar a Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. De como amar a Deus através das nossas atitudes e das nossas prioridades. O verso 6, 4 fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Sabe o que esse texto está falando? Está falando sobre honra. Está falando sobre reconhecimento. Está falando sobre soberania. A pessoa que você deve mais honrar é Deus. Quem você deve mais reconhecer que está no controle da sua vida é Deus. Deus tem que ser soberano em toda a sua vida. Não é só numa parte da sua vida. É em toda a sua vida. Ele quer ser soberano. Muitas vezes nós temos aquela história do sagrado e do secular. Não, eu tenho a minha vida sagrada e eu tenho a minha vida secular. Filhos de Deus, seguidores de Jesus, não têm vida sagrada e vida secular. Porque para filhos de Deus, seguidores de Jesus, tudo é sagrado. Você é sagrado para Deus. Ele te elegeu, Ele te predestinou, Ele te abençoou. E você precisa ter uma vida sagrada para glorificar o nome dEle. E a única forma de você alcançar isso é reconhecer que Ele deve ser honrado, que Ele deve ser reconhecido e que Ele tem que ser soberano sobre a sua vida. Esse é o primeiro mandamento, reconhecer que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O verso 6, 5 fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Sabe o que isso está falando aqui, queridos? Isso aqui está falando sobre esforço. Isso aqui está falando de busca. Isso aqui está falando de profundidade. Isso está falando de intimidade. Não tem como. E você precisa se esforçar. Você precisa buscar a Deus. Você precisa ter profundidade com a palavra de Deus. Mas principalmente ter intimidade com Deus. Pastor, quer dizer que para amar a Deus eu preciso me esforçar? Tem que se esforçar e muito. Porque Jesus disse lá em Mateus 11:12, que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é ganho por esforço. E aqueles que o ganham, tomam posse desse reino. Então, queridos, se esforce. Se esforce em ler a palavra. Se esforce em buscar a Deus. Se esforce em ter intimidade com Deus. A buscar a Deus pelas manhãs, pelas madrugadas. A ter tempo de jejum, a ter tempo de oração, a ter tempo de intimidade com Deus. Queridos, isso é fundamental. Isso é vital para as nossas vidas. Eu não consigo terminar uma noite. Eu não consigo dormir
sem dobrar os meus joelhos no pé da minha cama e louvar a Deus por esse dia. Por mais que o meu dia tenha sido um dia atribulado, um dia corrido, um dia mau, porque o dia mau existe. E tem dias que a única coisa que você quer é deitar na sua cama, puxar a coberta e não falar com ninguém. É só eu que sou assim ou tem mais alguém que é assim aqui? Só eu que sou normal? Amém. Glória a Deus. Fiquei feliz com os irmãos agora. Então eu não sou diferente. Mas tem esse dia que nós não queremos falar com ninguém, que nós não queremos ver ninguém, só puxar a coberta e ficar quieto. Mas mesmo nesse dia, eu não consigo. Eu tenho que dobrar os meus joelhos na minha cama e glorificar o nome do Senhor. Porque eu sei que Ele está agindo e a palavra dEle me garante que Ele dá os seus até enquanto nós dormimos. Nunca durma sem orar. Nunca durma sem agradecer a Deus. Nunca durma sem glorificar a Deus pelo que Ele tem feito nas suas vidas. Por mais que o seu dia tenha sido um dia difícil, Deus está agindo e Ele está no controle de todas as coisas. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós pensamos que nós somos a última bolacha do pacote e nós não somos. Existem pessoas que estão em situações mais difíceis do que as nossas. Existem pessoas que nesse momento querem uma única coisa: respirar. Você quer ver o que é dificuldade? Vai no lixão. Você quer ver dificuldade? Vai numa dessas praças aqui da nossa cidade. Você quer ver o que é dificuldade? Vai lá no Ofiloiola. Tem gente que está numa CTI, tem gente que está numa UTI, que quer uma simples coisa: um fôlego de vida. E você está aqui perfeito, saudável. Deus está cuidando de você. Pastor Emerson não conhece minha vida, não, mas eu conheço o Deus que não te deixa faltar nada. O Deus que provém todas as coisas. E esse Deus, Ele é maravilhoso. E esse Deus nunca vai te deixar faltar nada, para a honra e glória dEle. O simples ato de fazer assim, ó. Faz assim. Já é motivo de você glorificar o nome do Senhor. Porque você está vivo, você está saudável. A sua família está bem. Deus está ao seu lado. E porque você o ama, porque você reconhece o que Ele é sobre a sua vida, Ele está cuidando de todas as coisas. E o texto continua. Ensinarás a teus filhos, verso 7, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Também a atarás por sinal na tua mão. Você vai escrever, você vai botar aqui, ó, um sinal na sua mão para lembrar quem Deus é. Isso que o texto está falando. E colocará também por frontal na sua testa. Você vai pregar na sua testa, para que você nunca esqueça quem é Deus na sua vida. É isso que o texto está falando aqui. Você vai ter que colocar marcos, sinais dentro da sua casa, para lembrar quem Deus é na sua vida. Deus quer que você não esqueça dEle nem um minuto. E Ele quer participar do seu dia. Ele quer participar da sua casa. Ele quer estar presente na sua vida. E é isso que o texto está falando aqui. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Mas o texto também fala que nós devemos ensinar aos nossos filhos e falar deles sentado na mesa, andando pelo caminho, ao nos deitarmos e ao nos levantarmos. Sabe o que o texto está falando aqui, queridos? O texto está falando sobre família. O texto está falando sobre casa. O texto está falando sobre casamento. Está falando sobre filhos. Que coisa preciosa. Que coisas preciosas. Casa, casamento, família, filhos. Que coisa melhor do que isso? Não tem. A sua família não tem preço. O seu casamento não tem preço. A sua casa, se é uma mansão, se é uma casa humilde, é a casa que Jesus te deu. É a casa que Deus te deu. E isso é maravilhoso. E nós devemos estar alegres, devemos estar gratos e contentes por isso. Mas como está a sua casa? Como está o seu jardim? Porque a sua casa é um jardim no Éden. O que é o Éden? A terra, nós já pregamos sobre isso aqui. Mas Deus te entregou a sua casa e plantou Ele nesse jardim que é a terra, para você cuidar, para você regar, para você
trazer a atmosfera do reino de Deus para dentro da sua casa. E muitas casas não têm tido esse objetivo de se transformar no jardim de Deus. E isso cabe a nós que somos pais, que somos mães, que somos homens e mulheres de Deus. A nossa casa tem que ser uma extensão do reino de Deus. Porque Deus nos entregou essa casa, essa morada, para colocar a nossa família, a nossa coisa mais preciosa, que é a nossa família. E nós precisamos cuidar bem desse jardim, que é a nossa casa, que é a nossa família. E o texto está falando sobre isso, que você precisa cuidar do seu casamento, que você que é marido precisa amar a sua esposa, que você precisa dar a primazia à sua esposa, que você precisa honrar a sua esposa, valorizar a sua esposa. E quantos maridos não têm valorizado a sua esposa e não têm amado a Deus dessa forma? Porque quando você ama a sua esposa, você que é marido, você está amando a Deus, é uma forma de expressar o seu amor a Deus, amando a sua esposa. Mas muitos maridos hoje não têm feito isso com suas esposas. E isso é tão triste. Quantos casais hoje em dia têm pensado em se separar, em desistir? O inimigo tem se levantado com fúria contra os casamentos. E o texto está falando sobre isso. É preciso conversar, é preciso refazer o caminho, é preciso dialogar. Marido e mulher precisam conversar, abrir o seu coração. A minha melhor amiga é a minha esposa, e eu quero ser para ela o seu melhor amigo. Isso fala de intimidade. Mas às vezes nós nos tornamos inimigos, nos digladiamos dentro da nossa casa. E tudo que nós precisamos ser dentro da nossa casa é exemplos. Porque as pessoas só vão querer vir seguir a Jesus se ver o nosso exemplo. Agostinho falava sobre isso. Pregue a todo tempo, se necessário, use palavras. Porque o nosso exemplo é que vai fazer diferença para vermos quem somos. Não aqui dentro da nossa igreja, mas lá fora. Porque quando eu chegar na barbearia do Bruno, o Bruno tem que expressar o que ele é aqui, lá na barbearia dele. Quando eu chegar lá na loja da irmã Irá, a irmã Irá tem que expressar lá na loja dela o que ela é aqui na igreja. Quando eu for na loja do Jacó, na casa do seu Tonhão, na casa do pastor João, na casa de qualquer um de vocês aqui. Vocês têm que ser na casa, ou onde Deus colocou vocês, o que vocês são aqui, o que nós somos, porque eu me incluo, o que nós somos aqui na igreja, nós precisamos manifestar lá fora. Esse é o exemplo, é a forma de expressar o amor a Deus. É sendo exemplos de seguidores, de filhos de Deus. Porque se nós vamos à casa de Deus apenas para marcar um ponto, e colocamos uma capa e retiramos essa capa quando nós atravessamos aquela porta, nós não estamos amando a Deus. Mas quando nós mantemos esse amor fora dessas quatro paredes, isso é maravilhoso. Eu fui à casa do pastor Emerson, da pastora Solange, e lá eu senti o amor de Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Nós nos esforçamos para viver o que nós somos aqui, também dentro da nossa casa. Mas não é para aparecer para ninguém. É para expressar o nosso amor, a nossa gratidão a Deus. Que a sua casa, que o seu jardim seja uma expressão do seu amor a Deus. Que quando as pessoas chegarem ali, elas possam sentir o amor de Deus sobre a sua vida. O texto continua falando que você precisa conversar com seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Como assim, pastor? Andando pelo caminho. É porque você precisa ter tempo com seus filhos. Você precisa conversar com seus filhos. Você precisa chamar seu filho, sua filha, para tomar sorvete. Você precisa sentar junto com seu filho, num banco de praça, numa sorveteria. Só você e ele. E conversar. Quantos pais não têm tido tempo para isso? Quantos pais estão envolvidos com tantas coisas e o tempo passa tão rápido? Por causa de uma simples conversa. E às vezes o filho está ali na sala, querendo uma atenção do pai. E o pai está no computador, o pai está no celular. E quem está conversando com o filho? A internet, o computador, a televisão. E daqui a pouco o filho faz uma besteira. Aí o pai e a mãe botam a mão na cabeça. Meu Deus, o que aconteceu com meu filho, com a minha filha?
falta de presença, falta de apoio, falta de conversa, falta de olhar nos olhos e confrontar, porque confrontar é diferente de afrontar. Quando você confronta, você guarda. Quando você afronta, você expulsa, você expõe. E um pai, ele tem a obrigação de confrontar seus filhos. Um pai, ele tem a obrigação de elevar seus filhos a um outro nível. Um pai, ele tem a obrigação de transformar seus filhos em homens. E a mãe em mulheres de Deus. Seus filhos serão o que você determinar sobre a vida deles. Mas tudo vai depender de conversa. Temos visto muito e enxergado muito pouco. Temos escutado muito e ouvido muito pouco. E essa geração precisa de pais e de mães que os escutem. Essa geração precisa de pais e de mães que olhem nos olhos dos seus filhos. Essa geração precisa de direcionamento. Essa geração não precisa de uma nova tecnologia. Essa geração não precisa de um novo presente. Essa geração não precisa ser movida a estímulos. O seu filho não tem que te amar porque você dá um novo presente para ele. Não. O seu filho tem que te amar porque você é um pai que o ama. Um pai que confronta, um pai que direciona. Porque é isso que essa geração está precisando. Nós enchemos nossos filhos de presentes, de coisas, e falta presença. Presença, presença. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Jesus chegou na casa de Zaqueu. Está lá em Lucas 19. O amor chegou na casa de Zaqueu. E quando o amor chegou na casa de Zaqueu, ele mudou toda a estrutura da vida de Zaqueu. E o texto fala que Zaqueu era rico. Sabe quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe da Receita Federal. Rico. O chefe dos cobradores de impostos. Mas Zaqueu estava vazio. Vazio. Tinha tanta coisa, mas estava vazio. E um dia ele ouve falar que Jesus ia passar no meio da cidade. E aquele homem, apesar de toda a sua posição social, de toda a sua riqueza, aquele homem não se prende. Ele sai correndo, porque ele ouve dizer sobre Jesus. Ele sentiu no seu coração que o amor ia passar na frente da sua casa, que o amor ia atravessar a cidade, que a verdade estava chegando. E ele não se prendeu. Ele correu e subiu em cima de uma árvore, para olhar o que? O amor. Agora entenda, como Deus é poderoso. Ele foi para olhar Jesus. Mas só que Jesus o viu. Deus está te vendo. Deus está te olhando. Deus quer te mudar. Deus quer te transformar. Deus quer fazer o novo na sua vida. Deus quer mudar as suas estruturas. Deus quer mudar a sua maneira de olhar, de enxergar, de se ver e de ver as pessoas. Converse com seus filhos. O seu bem mais precioso é o seu filho. Como Deus tem sido bom. Como Deus tem sido bom comigo. Como eu posso ver o agir de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. A minha família, assim como a sua, não é uma família perfeita, mas eu posso sentir o amor de Deus. Essa semana eu estava lá sentado na minha mesa, comecei a glorificar o Senhor. Ontem no nosso TPL, o Klaus chegou para mim e falou assim: Pastor Emerson, eu quero consagrar meu filho na próxima quarta-feira. Eu peguei e falei: amém, vai ser uma bênção, vamos consagrar seu filho, vai ser uma honra. Aí depois ele falou para mim assim: Pastor Emerson, na sua família só deu homem, né? Eu peguei e falei: minha família é uma família diferente. Mas foi o que Deus me deu. Mas tem uma menina. Aí ele falou assim: como assim? Eu nunca vi essa menina. Não, tem uma filha também. Essa filha está com 26 anos, mas nós não convivemos. Aí ele falou assim: por que o senhor fala que a sua família é diferente? Eu falei: porque quando eu encontrei a minha joia preciosa, pastora Solange, ela já tinha um filho, Diegão, que hoje está com 33 anos, tem quase 2 metros de altura, é meu filho do coração. Eu já tinha uma filha, mas não convivia com essa filha. Mas Deus me ajudou
Quando ela estava com 18 anos, eu a procurei e pedi perdão, ela pediu perdão, e nós restauramos o nosso relacionamento. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela também está encaminhada, passou num concurso, vai ser polícia. Deus está cuidando, Deus está agindo. Meu filho se formou, abriu um consultório, está tocando a vida dele. O outro foi um presente que Deus me deu, o Henrique. Essa semana, para quem não sabe, o Henrique é meu filho. Meu filho, nós só temos uma única coisa, o Henrique só não tem meu sangue. Mas um dia eu falei para ele: Henrique, se tivesse uma máquina, que botasse o meu sangue em você, eu ia pagar o preço que for para que você tenha o meu sangue. Porque é um filho que me alegra muito. Todos eles têm me alegrado muito. Mas isso partiu de uma única coisa, queridos: decisão. Decisão de amar. Decisão de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você decide amar a Deus sobre todas as coisas, Deus vem e age sobre a sua vida. E eu quero deixar um recado para você aqui essa noite. Se você está casado com uma pessoa, ou você está pretendendo se casar com uma pessoa que já tem um filho, entenda que quando você se casa com essa pessoa, você também precisa amar essa criança. Você precisa amar essa pessoa. Porque não tem como você amar o pai ou a mãe dessa criança e não amar essa criança também. Você não precisa ser o pai ou a mãe dessa criança, porque talvez essa criança tenha pai e mãe, mas pelo seu esposo ou pela sua esposa, você tem que amar a Deus amando essa criança. Determine em seu coração, decida amar as pessoas, porque Deus vai te honrar grandemente. E o texto continua: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem a quais tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. O texto está falando o seguinte aqui, querido: o texto está falando sobre trabalho. O seu trabalho não é uma maldição. O seu trabalho é uma bênção que Deus entregou nas suas mãos. E você precisa amar a Deus através do seu trabalho. Nós temos um pensamento errado de que quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando Adão pecou, a maldição foi o trabalho. Não. Adão já trabalhava antes da sua queda. Ele estava no jardim e Deus levava trabalho para Adão todo dia. Está lá em Gênesis 2. Deus levava bicho para Adão dar nome, levava planta para Adão dar nome. Então Adão já trabalhava mesmo antes da sua queda. Então não pense que o seu trabalho é uma maldição. E você ama a Deus, honrando Ele no seu trabalho, como pastor, sendo o melhor profissional que você puder ser. Trabalhando com todo afinco, com todo amor, honrando o seu patrão. E você que é empresário, precisa honrar seus funcionários. Você precisa tratar bem os seus funcionários. Não humilhar, não maltratar, mas honrar a Deus, porque você trabalha e você administra não para homens, você trabalha e administra para Deus. O texto continua falando sobre finanças. Como assim, pastor? Você tem amado a Deus através das suas finanças? Você tem usado os seus recursos para ajudar o pobre, o faminto, o nu, o necessitado? Tem cuidado dos órfãos, das viúvas? Tem se envolvido com causas sociais? Tem ajudado aos necessitados? Você tem aberto a sua mão para abençoar? Você tem amado a Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas? E quando você vem a esse altar e deposita o seu dízimo e a sua oferta,
Você não está amando a homens, você está declarando o seu amor a Deus através das suas finanças. E os canais que Deus usa para que o recurso chegue às suas mãos são bênçãos. O seu trabalho, a sua faculdade, tudo que chega de recurso às suas mãos, entenda que é o amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida. E você expressa esse amor a Deus, honrando também com as suas finanças. E por último, o texto fala sobre gratidão. Você tem sido grato pela provisão de Deus sobre a sua vida? Você tem honrado a Deus por tudo que Ele tem feito, tendo um coração grato, um coração contente por tudo que Ele é? Porque, com toda certeza, Ele já te tirou do Egito e da casa de servidão. Você é uma filha e um filho amado de Deus, e tudo o que Ele quer é que o seu coração seja grato. Amém, queridos? E encerrando, eu quero ler um último texto para você essa noite. E eu queria que você abrisse esse texto comigo, que está lá em 1 Coríntios 13, a partir do verso 1. É preciso que você entenda que para amar a Deus você não precisa inventar muita coisa, não. Você só precisa ser você. Somente ser você. Porque Deus te conhece. Deus te conhece do jeitinho que você é. Olha o goiano aí, do jeitinho. Do jeito que você é. Deus te conhece. E Ele te ama por isso. Você não precisa impostar a sua voz, você não precisa mudar, você não precisa inventar nada. Você só precisa ser quem você é. Porque Deus te criou dessa forma e Ele te ama assim como você é. E tudo o que Ele quer é que você entenda o amor dele sobre a vida. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador e tenha uma vida plena, uma vida feliz. Não invente muita coisa, apenas receba o amor de Deus sobre a sua vida. E esse amor está aqui. Olha só o que esse texto nos fala. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada disso me valerá. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, estas serão aniquiladas, havendo línguas, estas calarão, havendo toda a ciência, ela desaparecerá. Porque hoje em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é perfeito desaparecerá. Pois quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face, agora como em parte, mas então conhecerei como plenamente também sou conhecido. Agora pois, após tudo isso, 3 coisas irão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E o maior desses 3 é o amor. Fique de pé. Senhor, teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo para sempre,
contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Pega aí na mão do seu irmão. Pega aí na mão do seu irmão. Fecha os corredores. Fecha os corredores. Fecha. Pega aí na mão desse precioso e amado irmão. O teu amor, Senhor. Enquanto eu estiver lendo esse texto, você vai estar orando pela vida do seu irmão. Você vai declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida desse seu amado e precioso irmão. E esse texto ele nos fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele nós vivamos. Nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho como oferta pelos nossos pecados. Amados, se assim Deus nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele ter nos dado do seu Espírito. E nós temos visto que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e nisto é aperfeiçoado o amor em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, nós também seremos neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, também ame ao seu irmão. Abrace bem forte o seu irmão. Diga, eu te amo em Cristo Jesus. Você é preciosa, você é preciosa para mim e para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.